E aí galera, beleza? Vamos então para a prova de 2011 da URGS. Uma prova que teve uma média baixinha, uma prova bem difícil, com textos também bem difíceis. Basicamente um artigo sobre futebol, com um português canônico bem complicado, um cara que é professor universitário, professor da URGS, artista também, texto bem difícil, um poema do Drummond. E sempre que cai poesia na URGS a coisa meio que se desestrutura, o bicho pega. E depois um textozinho sobre história, mas com questões gramaticais bem interessantes. Prova de respeito, correto? Eu vou começar com a questão 4. Vou dar uma focada bem forte assim, em aspectos gramaticais bem variados. E o que eu não responder aqui, tu tá ligado, né? Tu pode me perguntar no Zoom, no plantão coletivo, todo dia às 11h45. Skype, no plantão individual, ou me chama no WhatsApp. Essa questão 4 me interessa porque é aquela questão de reescrita, reestruturação da frase e mexe um pouquinho com o aspecto da ambiguidade. Na primeira, dizer seus contemporâneos ou contemporâneos seus, um combinado, sabe, não faz diferença nenhuma, né? É como dizer meu amigo, amigo meu, correto? Não vai implicar a referência, continua sendo exatamente o mesmo substantivo. Então a primeira está certa. A segunda, dá uma olhadinha na posição onde é que está aquele necessariamente lá na linha 26. Aí o cara pegou bem pesado, num detalhe bem sutil, que é assim, na linha 26 tu tem assim, é necessariamente um paroxismo, um paradoxo poético, né? Aquilo ali é um adjunto adverbial e está junto com o verbo ser, é necessariamente, é obrigatoriamente. Agora, se ele coloca lá no final, a frase seria assim, é um paroxismo poético necessariamente. Como os advérbios também podem acontecer de se relacionarem com adjetivos necessariamente poético, a frase criaria um outro sentido. E para evitar isso, existe uma regra específica de pontuação que é virgular nessa posição. Foi o que o cara fez, entendeu? Essa é uma pergunta que já caiu mais de uma vez, é legal o cara saber. Se eu não quiser que o advérbio e o adjetivo se relacionem, eu posso virgulá-los, ok? Sobretudo no final da frase. Caso bem específico, mas nós sabemos, a prova da URGS é isso aí, conteudística, correto? Então tá certa também a segunda. Agora, a terceira, o cara tá de igualização contigo, isso aí tu tem que aprender por causa dessas correções, e é uma das perguntas mais comuns da URGS, tá? O cara pede para tu tirar do lugar aquela expressão ao longo do tempo. Na linha 41 e 42 a frase está assim, comentar as transformações do futebol ao longo do tempo. Tu entende que aquele ao longo do tempo está relacionado com transformações ao longo do tempo, correto? Por isso que inclusive não está virgulado, é um complemento nominal de transformações. Agora, se eu colocasse antes, seria assim, comentar ao longo do tempo as transformações. E se eu virgulasse, eu estaria afirmando que esse ao longo do tempo seria um adjunto adverbial de tempo. E estabeleceria uma relação com comentar, como se eu estivesse comentando ao longo do tempo. E não transformações ao longo do tempo. E está aí o problema, correto? Está aí a alteração de sentido. Eu mudaria a classe gramatical, a função sintática, a pontuação e, consequentemente, a relação do elemento. Então a 3 está errada, por isso o gabarito é D. 1 e 2 certas, 3 errados, beleza? Questão bem difícil. Aí na mesma página, olha a questão 6, questão de pontuação, substituição de sinais, que tu já está acostumado da prova da URGS, né? Muito peculiar da prova da URGS. Aqui vai dar tudo certo, menos a primeira. E a situação aqui é de paralelismo. Olha bem na linha 9, onde o cara pede para substituir os dois pontos e o ponto e vírgula. Cara, não faz sentido fazer isso. Por que os dois pontos estão ali na linha 9? Como eu corrijo na tua redação muitas vezes, quando coloca vírgula ali ou mesmo ponto e vírgula, né? Tem um caráter explicativo. Quando o cara diz assim, olha bem na linha anterior, tá? 7, 8, identificando processos comuns aos campos da literatura do esporte bretão, na sequência ele vai explicar os processos comuns. Então, essa frase pertence semanticamente à anterior. Se eu colocasse ponto e vírgula, estaria indicando o quê? Paralelismo, mas não é paralelismo, correto? Então, errada a primeira. Na segunda, por que eu posso tirar as vírgulas daquela expressão de quebra? De quebra é um adjunto adverbial, né? Coloquial, tipo assim, de modo, como se eu dissesse sem querer, correto? Como ele é curto, a pontuação ela é opcional.
Beleza? Ah, mas é melhor com, eu prefiro com. Bom, isso aí é outra coisa. Gramaticalmente é opcional. Até duas palavras, o advérbio é curto, o adjunto adverbial é curto e a pontuação é opcional. Olha a terceira. Cara, a terceira envolve uma percepção incrível de paralelismo. Por que eu posso, na realidade, devo substituir o ponto final da linha 30 por vírgula? Tu poderia me dizer assim, várias vezes tu me disse isso nas aulas presenciais ou, por exemplo, nos plantões, sabe? Cara, eu só posso substituir ponto por vírgula se estivesse errado, aí tu ri, é o caso. Tu nota que aquele ponto da linha 30 seguido de um ou, correto? Na realidade, está separando duas orações em paralelismo, ligadas assim, olha a linha 27. Nada nos impede de, primeira oração, dizer nessa ótica que os lances criativos mais surpreendentes não dispensam a prosa corrente do blá 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 blá. E a segunda oração, nada nos impede de constatar. Na realidade, se essa frase estivesse corretamente escrita, ela seria com os dois ou's necessários. Nada nos impede de ou dizer, e lá no final, ou de constatar. Na realidade, essa alternativa corrige, a 3 corrige um erro da linha 30. E na 4, aí tu vai me dizer de novo, cara, como é que eu posso tirar aquele travessão ali da linha 42 sem problema? Ele está errado? É ou não é? Claro, ele está errado. Primeiro, eu não uso travessão com conjunção, como é o caso ali, né? Olha ali, eu tenho a travessão, tem travessão e tem um E. Eu não posso fazer isso. Né? Isso é uma pontuação inadequada. Esse nexo não existe, travessão. E sobretudo, né? Tu também poderia me dizer, ele me diria super bem, tá, mas e o caráter enfático da travessão da... Ele já está presente na frase, porque na linha 43 o cara disse assim, especialmente. Entendeu? Então, a travessão está com dois problemas essa frase. Ele não deveria estar ali, porque com esse nexo eu não utilizo travessão. Com E, ou é sem nenhuma pontuação ou é vírgula. Nesse caso seria até sem vírgula. E o caráter enfático também não está correto, porque já existe uma expressão de ênfase na frase, então ele está totalmente errado. Beleza? Então tu vê, 2, 3 e 4 estão certas. A 4 também corrige um erro original do texto. Ficamos aí então com a letra Equador. Cara, questão 7, eu queria que tu fizesse com uma certa atenção. Eu acho que tu teve dois problemas nessa questão. Um deles é o vocabulário em si. Né? Tipo assim, erupção e transbordamento, imbricação e entrelaçamento. Tá, beleza. Mas olha como é que é a pergunta, tá? E não esqueçam, nós estamos aqui numa prova chamada URGS. Tá? Erupção por transbordamento é a mesma coisa. Porque irrupção pressupõe violência, explosão. E não é a mesma coisa que transbordar, que é um movimento sem essa conotação. Tá? Imbricação é quando está dentro, correto? E entrelaçado é isso aqui, não é estar dentro, não é sair de dentro. Beleza? Agora tem uma coisa que tu não avaliou, tá? Que é o seguinte, eles perguntam assim, quais estão corretas e são contextualmente adequadas. Eu acho que elas não são, a 1 e a 2, contextualmente adequadas, porque muda o gênero. Cara, tu notou que muda o gênero? Imbricação e irrupção são femininas. E as alternativas que ele te deu são masculinas, então não está valendo. Bom, não te ligou, né? E o mais difícil é esse elíptico, por imprevisível, né? A natureza elíptica do futebol. Elíptico é quando está vazio, né? Entendeu? Que vai ser preenchido. Aí a ideia do imprevisível. Em termos de sentido, a 13 é mais difícil. Só que é adjetivo por adjetivo e o gênero não é um empecilho ali. Então ficamos com letra C. Complicadinha essa aí, né? Vocabulário na URGS pode ser um baita de um problema. Então dá uma olhadinha na 8, tá? Na 8 eu quero só te mostrar um negócio em como... Só uma das questões que eu quero comentar ali contigo. Como é complicado o lance do jargão, né? Ele usa aqui algumas expressões bem difíceis, né? Eu acho que até dá para acertar, porque algumas delas você vai conhecer, por exemplo, assim, na primeira, paroxismo tem a ver com essa questão do paradoxo ao extremo, tá? Exagerado, assim, muito negativo, digamos assim. Anódina é mais difícil para ti, né? De insignificante. E firula, para quem não conhece futebol, é uma expressão que quase não se usa mais, é um jargão do futebol, significa aquele drible sem sentido, aquela jogada sem sentido. Então cai muito bem com uma expressão como eles dão de resposta, que é rodeio. Tipo assim, a gente ficar enrolando sem ser efetivo. Beleza?
Vamos à questão 11, agora o bicho vai dar uma pegadinha aqui, tá? Entramos no poema do Drummond. Tá? Essa questão 11 é uma questão de discursos. E eu vou te fazer focar nos verbos, tá? Antes dos sentidos. Tu vê que ele pede para fazer alteração gramatical e o sentido igual, ok? Como é a questão de discurso, como é a questão de vozes verbais. Muda a estrutura sem mudar o sentido. Como é que nós sabemos que deve ser feito, por exemplo, quando eu tenho um verbo, a primeira palavra do enunciado em negrito, pede, é presente, né? O presente tem que virar o quê? Pretérito imperfeito, que tem na primeira, pedia-se. E apesar de na terceira o cara mudar a palavra, o fazia estar imperfeito. Mas na 2, o cara manteve a palavra e trocou o tempo, pediu-se, que é pretérito perfeito. Não dá. Presente, pede-se, tem que virar imperfeito. Pedia-se ou fazia-se. Então eu mantenho 1 e 3. E tu te lembra que na terceira linha, onde eu tenho avise, que é o imperativo tem que virar o quê? O imperfeito do subjuntivo, que é o que eu tenho na primeira, avisassem, e na terceira, desse o aviso. Apesar de eu mudar as palavras, eu mantenho o contexto verbal. E isso que é o relevante para o discurso direto e indireto. Por isso o gabarito vai dar 1 e 3, Dinamarca. Tranquilo? Essa questão é bem complicada, né? O cara dá propositadamente, ele muda a expressão justamente para criar esse prejuízo, né? Mudar a palavra, mas manter o tempo verbal. Como ele não mencionou diretamente que era discurso direto e indireto, eu posso aceitar a mudança. Beleza? Muito bem. Vamos ver agora, pessoal, na 12, sobre a demonstração do tipo de sujeito, tá? Essa questão é muito importante. O sujeito pode ser um problema, inclusive, na redação. O previno na linha 4 não é a mãe, né? Deixa eu só encontrar o poeminha aqui, galera. Na linha 4, ó, previno urgente é o quem souber que está no primeiro verso. Quem souber que previna a mãe. A mãe é o objeto direto. O apareça da linha 9 é quem avistar Luísa que apareça, que está no verso da linha 8. O está da linha 10 é justamente a Luísa, mande dizer onde Luísa Porto está. Confusinho, né? E o foi da linha 26, ou verso 26, é Luísa foi fazer compras e não a mãe dela, correto? Então, na linha 33, o verso 33, aí nós temos que quando ele diz para que demore tanto, é noite, as duas mudaram de rumo, é para que Luísa demore tanto, aí tá certo. Tranquilo? Beleza. Então, olha que interessante essa questão 13 de paralelismo e classes gramaticais que vimos aí recentemente no módulo 14 de classes gramaticais 2. Tá? O cara dá uma brincadinha com o poema do Drummond. O cara tenta meio que corrigir o poema do Drummond. Olha que cara, né? No verso da linha 4 eu poderia dizer urgente no lugar, urgentemente no lugar de urgente. Quando o cara diz assim, previna urgente solitária mãe, é previna urgentemente, né? Lembra? É como dizer, chamei fulana e ela veio rápido. Significa rapidamente. Aqui é um uso coloquial, que nós usamos direto, assim, no português do cotidiano. E se eu fosse corrigir, digamos, eu usaria urgentemente. Lembra que nesse módulo 14 nós fizemos uma questão que era assim, súbito a miséria parou de esmolar. Como é que seria a frase culta? A miséria parou de esmolar subitamente, correto? Eu poderia substituir o espontânea pelo espontaneamente no verso 34, e isso não alteraria o sentido. Não, mas olha só, quando diz assim, há de voltar espontaneamente ou trazida por mão benigna, claro que não muda o sentido. Tu até pode me dizer assim, mas tem um problema de paralelismo. Mas ele diz que mudaria o sentido e não mudaria. É a mesma coisa que ele fez no verso 4. Se deu no 4, então dá no 3. Aliás, se deu na linha 4, dá na linha 34. Então a 2 está errada, correto? Ou tem que dar 1 e 2 certas ou 1 e 2 erradas, não pode ser diferente. E essa aqui eu acho a mais abusada das três, né? Ele diz, pode ser, no verso 58, usar em paralelo os advérbios nunca e ontem, porque expressa sentido semelhante ao advérbio talvez.
Cara, vamos concordar, né? Até isso aí mesmo, né? Quando ele diz pode ser ou nunca, ou pode ser ontem, né? 58, talvez, né? Pode ser que nunca volte, pode ser que já tenha voltado, pode ser que talvez. E é claro que ele usa pode ser ali o Drummond para dar um tom coloquial, né? Entendeu? Não está errado, é só um tom coloquial que o próprio Drummond atribui. Mas o cara é abusado, hein? Ficamos aqui com 1 e 3, né? Então, letra C. Chegamos agora, pessoal, a uma questão que é um terror, e é para ela que nós temos o módulo 14 de classes gramaticais. Vocês lembram? Está justamente no item classe em transformação, tá? O cara muda a posição dos adjetivos em relação aos substantivos e quer saber se tem mudança de sentido ou não. Aonde tem essa mudança de sentido? O gabarito vai dar aqui né, porque ele pede perdão, aonde manteria. E mantém o lance da cor, né? Alvos dentes ou dentes alvos, alvo é branco, né? Como o alvo não tem nenhum sentido conotativo e não tem outra classe, se eu colocar antes ou depois, mantém o sentido. Agora, eu vou começar com a 3, tá? Por que em favor divino, divino favor, muda de sentido? Favor divino, colocado depois, não sei se vocês conhecem a expressão, lembram do sentido denotativo. Como é que é o denotativo de divino? É de Deus. Divino é relativo a Deus. Então, se eu digo favor divino, é um favor de Deus, que é o que ele está dizendo no poema. Se eu digo o divino favor, seria um favor maravilhoso, correto? Aí passa para o sentido conotativo, correto? E o mais difícil, talvez eu usei esse exemplo, acho que na aula, é o vestidinho simples, simples vestidinho. Tá? Quando eu digo simples vestidinho, perdão, começa assim, ó, estava como vestidinho simples, né? No verso 23. Vestidinho simples, o simples colocado depois tem o sentido denotativo. Um vestido do cotidiano, não era muito característico, correto? Simples no seu sentido comum. Se eu trago para frente simples vestidinho, seria como estar atribuindo o sentido conotativo da expressão, que nesse caso é pejorativo. Simples vestidinho seria como simplório, correto? Seria como dizer assim, ó, tu não pode vir nessa festa com uma simples camiseta, uma camiseta que não condiz com a formalidade, uma camiseta simplória, uma roupa simplória, beleza? É bem difícil essa aí, né? E aí a mudança de sentido, correto? Então eu só manteria na primeira. Para a questão 15, vocabulário de novo. Aqui, cara, essa questão a URGS muitas e muitas vezes faz, né? Tu te ligou que não tem como acertar se tu não conhecer o sentido do entrevada. Entrevada e do percluso, tá? Entrevada é como se dizia antigamente, e lembremos esse poema do Drummond antigo, aleijada, correto? Que é o sentido de percluso. Cara, eu nunca tinha visto percluso na minha vida, tu vai me desculpar. Eu acho que eu tenho bom vocabulário, tá? Mas se eu não conhecesse o sentido de percluso, não teria como acertar. A primeira tá certa, tá? Volatilizada, que tu conhece lá da química, né? Volátil, como álcool, por exemplo, e sumida, tem um sentido conotativo e denotativo similares. Denotativo no sumida, conotativo no volatilizada, beleza, né? Então tá certa a segunda. E, finalmente, na terceira, abandonada do ausente, não é a mãe de Luísa, é a Luísa, por isso que vai estar errado, correto? Então, o gabarito é B. Vejam, né? Se eu não conhecesse o sentido da primeira, eu poderia marcar apenas 2, ok? Então, a URGS aí está sendo URGS a full, correto? Exigindo conhecimento de vocabulário. Ficamos com 1 e 2, tá? Questão 16 é uma questão meio de pontuação e meio de paralelismo. Tá? Se tu olhar bem, olha como é que está no negrito a separação das orações, tá? Chegada de rei tem ponto logo depois da segunda linha, né? Então, as ruas mudaram de rumo para que demore tanto é uma coisa, e algo extraordinário terá acontecido, terremoto, chegada de rei é outra coisa, tá? Como é que é o gabarito dessa 16? A letra D, tá? Ou seja, 1 está errado, 2 e 3 estão certas. Qual é a diferença de 2 e 3? E vejam, pontuação e paralelismo estão sempre associadas, né? Tu notou que na 2 tem um ponto e vírgula depois de rei, e lá na 3 tem o para que demore tanto também separado com ponto e vírgula, e chegada de rei separado por ponto e vírgula. Então eu tenho 3 relações diferentes
Na terceira, não misturadas, como na 2, não misturadas. Qual é o problema na 1, cuja pontuação está errada em si? Eu tenho vírgula depois da chegada de rei que está misturada num par de travessões dentro da outra oração. Ali tem uma frase siamesa e uma confusão de sentidos totais, correto? Então ficamos com 2 e 3, pontuação e paralelismo, e na 17, pessoal, é só paralelismo, correto? Por exemplo, quando eu tenho a reescrita da frase Deus lhe dirá, vai, procura, beije, feche, tu nota que eu tenho várias frases do imperativo, vai, procura, beije, fecha, correto? Quando eu vejo a 1, diz assim, ó, Deus dirá à mãe de Luísa que ela vá, que ela procure, que ela beije, que ela feche, tudo conjugado da mesma forma. Na 2, recomendar à mãe de Luísa que vá, procure, beije e feche, tudo conjugado da mesma forma. Muita gente marca 1 e 2 porque não se liga aqui na 3, tá? Recomendar à mãe de Luísa ir procurar. Cara, e o que é beijá-la e fechá-la? Beijar mais a, fechar mais a. Segue no paralelismo, são vários verbos do infinitivo, então é 1, 2 e 3. Beleza? Tem alteração de sentido contextual ou não? Cara, não vejo alteração de sentido, eu acho bem tranquilo ali. O sentido está igual em todos os casos. Como não tem nenhuma questão mencionada na frase, discurso direto e indireto, por exemplo, eu preciso fazer com as ferramentas que estão ali presentes. Todas as frases foram reescritas em paralelismo, então todas elas estão corretas. Beleza? Tchê, na 18, no último texto da prova, em que a gente vai ter daí umas questõezinhas que envolvem concordância, colocação pronominal e regência, vamos ver o que é possível, tá? Na letra D, que é a resposta, tá? Eu começo com a possibilidade de D ou E só, tu entendeu? Porque excluir é VTD, é excluir alguém. Então, a hipótese do lhe, que seria o objeto direto, está fora, correto? Aí, entre D e E, tá? Na letra E não dá para usar aquele se, porque provar não é se provar. Provar não é verbo pronominal, então provaria um ser. E na E também tem o erro do houvessem, né? Na linha 36, se vocês olharem a lacuna da linha 36, como é que está sendo usado o verbo haver ali? É no sentido de existir, né? Existir em obras. Então é módulo 10, concordância, é o verbo impessoal, não pode ir para o plural, correto? Tranquilo? Muito bem, então ficamos com letra D. O plural ali já matava, só o verbo haver no plural, o pessoal já matava B, C e E, né? Essas questões não tem como tu errar. Dá uma chegadinha agora na 20, tempos verbais. Cara, essa questão eu vou fazer aqui, mas eu só estou fazendo aqui porque tu já leu o texto. Por exemplo, quando eu digo na linha 1, a história não tem sido favorável à Polônia, tem que estar no presente, né? Então eu não posso colocar foi. Lembra, esse tem sido é aquela ideia de que, mesmo usando o presente, eu quero dizer que a história já começou a não ser favorável e segue não sendo favorável. Foi, isso já teria acabado porque seria pretérito perfeito, né? Então a primeira está errada. Tinha ficado e ficara, essa eu não vou nem no texto. Porque está ligado, né? É o pretérito mais perfeito ficara com a locução do pretérito mais perfeito. Beleza? Tranquilo? Então vai dar certo a 2, não tem como dar errado a 2, tá? E serviam, por serviriam, aí tem uma mutretinha, né? Serviam é o imperfeito, uma vez que serviam a causa polonesa. O que é o imperfeito? Ficaram servindo durante um tempo, mas serviriam o futuro do pretérito, então não dá, né? Não dá, daí não teriam servido, lembra? O futuro do pretérito é aquele tempo que não aconteceu, e o imperfeito aconteceu com repetição, mas olha, é para isso que nós vimos a aula de semântica de tempos verbais. Eu não posso trocar tempos que não tenham sentidos relacionados, que não tenham nada a ver um com o outro. É diferente do tinha ficado e do ficara, porque o tinha ficado é a locução que representa o ficara. É o mesmo sentido de outra forma, que não é comum, correto? Imperfeito e futuro do pretérito não vão se trocar jamais, né? Então dá uma chegadinha na 21. Questão de sintaxe, pessoal, isso é o módulo 15 na veia, tá? E não me diz, cara, aí eu fico louco, que tu concordou com a primeira. Cara, como é que a Polônia vai ser objeto indireto se a regência é nominal? Foi para isso que nós vimos a aula de regência. Olha bem na linha 1 de novo, sublinha, é favorável a, tem uma crase ali, então tem uma preposição ali. Quem é que pediu a preposição? Ela é de origem nominal, favorável a.
Então não pode ser objeto direto. Se tu errou isso aí, tu não conta para ninguém. E vai estudar a regência de novo, correto? Foi só para isso que a gente lembrou. Regência verbal é objeto indireto. Regência nominal nunca vai ser. Essa é uma faceta bem tradicional da pergunta da URGS, né? Que é cruzar as regências, correto? Isso pode ser, quando a regência nominal pode ser adjunta nominal, complemento nominal, tudo, menos objeto direto. Nesse caso seria complemento nominal. Então tá errada a primeira. Como é que eu vou saber, pessoal, que a segunda tá correta? Porque predicativo é o complemento do verbo de ligação, né? Qual é o verbo que tem na linha 13 e 14? Passaram a ser, é uma locução, mas é uma locução do verbo ser, que é o último. Então, é predicativo porque é o verbo de ligação. Beleza? O que desempenha a função do sujeito? Lá no módulo 15 de novo. Como é que a gente calcula isso? Vai lá na linha 16, tira o que e coloca o substantivo que ele acompanha. Ele se refere a país, né? Então a frase fica assim, ó, o país tinha ficado. O país é o sujeito do tinha, o que é sujeito também. E a última, aquele se, agora vamos de novo, tá? Por isso que nós vimos classes do que e do se, né? O que é aquele se na linha 39? Se dedicavam com horas de ócio, não pode ser em eliminação, porque nós sabemos que na linha 39 o sujeito subentendido são os poetas que estão na linha 37. Como é que eu vou dizer que é sujeito determinado se eu já encontrei o sujeito da frase? Mas olha, né, por favor, os poetas deliciavam-se a si mesmos, a si próprios. Isso é, como é que é o nome disso aí mesmo? Pronome reflexivo, né? Beleza? Muito bem. Então ficamos com letra A, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. E a última questão que eu quero fazer contigo nessa prova é a 22, que é uma questão de nexos, ok? Que a gente mata por uma questão bem interessante, olha só. Eu quero ver se tu te lembra, tá? Na segunda, eu quero começar com a segunda, vai estar errada, né? Porque onde é em que? Onde é aquele pronome restrito que dá a ideia de lugar, ok? Mas ele substitui a preposição em. Então, na linha 14, a frase seria assim, onde a língua, no santuário, o único santuário onde a língua ameaçada poderia florescer no santuário, em algum lugar, correto? Então, se a 2 está errada, já reduz bastante as nossas chances. B, D e E estão fora. Então, assim, ou vai dar apenas 1 ou vai dar apenas 3. Vamos resolver pela 1. Se tu for na linha 2 e 3, olha só, aquele durante os quais, os 200 anos durante os quais, é como dizer quando o país teve ou não. Não, né? Porque quando me dá uma ideia de tempo pontual, eu queria uma ideia de duração, correto? E a terceira está bem certa, né? Porque cujo é aquele pronome relativo específico com a ideia de posse, que justamente substitui a preposição de quem. Tranquilo? Então ficamos com apenas 3. Até a próxima prova da URGS, vai ser uma surpresinha, um simuladinho aí, beleza? Aí valeu, não te esquece. Não respondi o que tu queria. Plantão coletivo no Zoom, individual no Skype ou me chama no WhatsApp. Aí valeu.